Bom dia, meu nome é Matheus Facchini Zucco e venho através deste trabalho falar sobre Pierre Levy. Inicialmente iremos falar da biografia do autor. Pierre Levy nasceu na Tunísia, em 2 de julho de 1956. A Tunísia atualmente é um país do norte da África, porém em 1956, quando o autor nasceu, era uma colônia francesa. Dessa forma, a nacionalidade de Pierre ficou como francesa. Não sabe-se como foi a sua vida até 1980, porque só foi datada após que ele terminou seu mestrado em História da Ciência na Universidade de Sorbonne, em Paris. Sua vocação para a pesquisa lhe foi revelada durante um curso com o filósofo francês Michel Serres. Como Levy era um pesquisador, se concentrou especialmente na área da cibernética e da inteligência artificial. Nos anos 80, ele passou a lecionar na Universidade de Quebec, em Montreal, no Canadá, se especializando em investigar as relações entre a internet e a esfera social. Ao retornar para a França, o filósofo da informação ocupou o cargo de professor de ciências educacionais na Universidade de Paris, permanecendo de 1990 a 1992 na universidade. Em seus estudos, ele aborda o papel fundamental das tecnologias na esfera da comunicação e a performance dos sistemas de signo na evolução da cultura em geral. Em 1987, Perry lança seu primeiro livro, A Máquina Universo. Porém, o auge do seu reconhecimento foi em 1994, quando ele difundiu a sua tese sobre a Árvore do Conhecimento. A Árvore do Conhecimento, lançado em 1992, foi um livro publicado pelo Perry juntamente com o auxílio de Michel Altier. A partir de 1993, Pierre passa a atuar como professor no Departamento de Hipermídias da Universidade de Paris. De 2002 até os tempos atuais, ele assume como titular da cadeira de pesquisa em inteligência coletiva na Universidade de Ottawa, no Canadá. Bom, agora iremos falar de alguns livros mais reconhecidos do autor. Começaremos com A Máquina Universo. Este livro foi lançado em 1987, foi uma das primeiras formas teóricas de como seria o mundo atual com a informatização da sociedade. Ele foi escrito com o intuito de realizar um levantamento dos novos modos de cognição e criação da informatização. Assim, com ideias, buscava identificar as tendências existentes onde em uma cultura pode-se criar e realizar qualquer coisa. Antes dos algoritmos serem tão conhecidos e comentados como são nos tempos atuais, o autor refletiu sobre este conceito, sobre a simulação digital e o uso de algoritmos como meio de racionalizar cientificamente, remodelando nossos conceitos de considerar os objetos e os sujeitos, tendendo-se a reduzir tudo a sistemas de processamento de informação, que são calculáveis. Com isso, Levy acredita intensamente e afirma que não é possível que tudo seja reduzido ao cálculo, mostrando que as tendências atuais não dizem respeito apenas à informatização. Agora iremos falar sobre o livro As Árvores de Conhecimento. Este livro foi lançado em 1992 e co-escrito com Michel Altier. Assim, foi escrito com a finalidade de apresentar se seria possível de transformar as tecnologias da inteligência em uma democratização cognitiva. Esse feito foi realizado por um software criado por eles, ou Árvores do Conhecimento, que teria por objetivo desnaturalizar as hierarquias e torná-las coletivas, assim as informações poderiam se relacionar. A tentativa na época de construir algum dispositivo que pudesse validar conhecimentos e conferir informações alavancou o estudo na área, assim podendo ser usado na educação, nas profissões e na cidadania, como meio para manter todos informados sobre o mundo. Este conceito é uma antecipação do desenvolvimento de estudos da internet e das tecnologias em rede que estarão a seguir pelos tempos. Essa ideia inicial já estava datada no tempo, mas abrangeu vários conceitos para serem aprimorados, com as novas possibilidades de gestão, reprodução e reprodução de conhecimentos. Iremos comentar sobre o que é virtual. Este livro foi lançado em 1995 e trata sobre como o virtual está afetando a vida das pessoas e modificando a forma de estarmos juntos. Comunidades virtuais, democracia virtual. Será que um dia a virtualidade tomará conta de tudo? Embora a interconexão pelo mundo desempenhe um papel crucial na globalização, trata-se de um processo mais profundo que vai muito além da informatização. A realidade será extinta ou devemos temer uma desrealização geral?
Nesse livro contém uma tese em que defende outra hipótese. Apesar de seus inegáveis aspectos, esta é uma evolução da humanidade. Esta ideia não é radical contra o presente, mas sim promove o futuro com a tecnologia que será comum ao dia a dia. Este livro explica o que é virtualização e como ela contribui para a invenção humana. Este livro explica isso, primeiramente apresentando os conceitos virtuais, para após analisar os formatos em que pode ser empregados a virtualização, do corpo, do texto, da economia, da arte, da linguagem, da técnica e do contato. Após apresentar os distintos operadores de virtualização, o livro parte para como repercute a era da informatização e do cyberespaço e as possibilidades de virtualização da inteligência individual e coletiva. Agora iremos comentar sobre o último livro, mas não menos importante, Cybercultura. Este livro foi lançado em 1997 e foi escrito em cima de 3 pilares principais. O primeiro apresenta algumas definições sobre o que é tecnologia, o que é virtual, digital, interatividade, cyberespaço, etc. O segundo pilar expõe suas teorias, a ideia de um universo sem limite, que seria o conceito e essência da cybercultura, como também as visões sobre as transformações que causariam na forma em que vemos o som, a arte, o saber, a educação, as tecnologias de educação, a cidadania e a democratização na era da cybercultura. O terceiro pilar apresenta os problemas da cybercultura aos seus meios, e a mudança que causaria no geral, tratando de várias coisas como a substituição e a dificuldade adicional que causaria pela informatização dos seus usuários, a regressão do pensamento crítico e retornarmos ao conservadorismo e para as zonas de confortos tecnológicas, entre outros. O que é cybercultura? Quais os movimentos que diferem dos demais? E o que está por trás desse termo? Isso seria um novo conceito? Qual a sua relação com o conhecimento? Quais as mudanças que a cybercultura provocará na educação? Quais as novas formas de arte e formatos para expressar sentimentos que computadores e rede nos disponibilizará? Esses e vários outros questionamentos serão explicados e comentados neste livro, aprofundando um pouco mais e interligando-os entre eles pela cybercultura. Bom, agora irei comentar sobre alguns conceitos que Levi trabalha, certo? Eu vou falar sobre uns 2 conceitos mais importantes. O primeiro seria sobre inteligência individual e coletiva e posteriormente sobre cyberespaço e cybercultura. Iremos começar com inteligência individual e coletiva. No quesito sobre inteligência individual e coletiva, creio que todos os indivíduos têm sua própria inteligência, que veio das experiências vivenciadas e pelas memórias e sabedorias aprendidas pela vida, que ficam de forma implícita. Essas inteligências devem ser respeitadas. Com essas inteligências individuais que todo ser humano contém, elas podem ser compartilhadas com outras pessoas. Esses saberes, pois cada indivíduo tem um conhecimento diferente, e assim o ciclo se repete. Ela serve como modo de interagir entre a população. É uma espécie de democracia, ao vivo, onde gera inúmeras possibilidades de interações aos pares ou em grupos. Essa teoria foi fortalecida com Pierre Levy. Após suas teses no assunto, anteriormente não era muito conhecido esse conceito. Assim parte ao princípio básico, em que todo ser tem uma inteligência própria e limitada, mas que nenhum ser humano possui todo o conhecimento existencial. Assim a mesma começou a ser aceita e compreendida posteriormente. Agora iremos falar sobre cyberespaço e cybercultura. No livro Cybercultura é comentado bastante sobre o conceito de cyberespaço. Assim é possível aprender e ensinar a partir dele. A interação entre os usuários desse espaço é capaz de fazer com que não seja só adquirido conhecimento, como também compartilhá-lo. E essa ação age em loops infinitos, pois obviamente ela nunca acaba. Cada indivíduo repassa suas inteligências ao próximo. É um novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abrange, assim como os seres humanos que navegam e se alimentam deste universo. O que isso resulta é a construção de novas ideias que, assim, por si só, acabam criando outro conceito, o da cybercultura, apresentando novas formas e novas possibilidades de aprender e ensinar, retirando-as das zonas de conforto do usual e da realidade. E é esse espaço onde a interação acontece.
e assim implica em mudanças em áreas que já conhecemos, como a arte, o próprio conhecimento, a organização de espaço e de território, nos limites entre o individual e o coletivo. E, sobretudo, isso não tem como negar que isso seja uma teoria, pois a dualidade do virtual, do cyberespaço com a vida humanizada já é parte da nossa realidade. Agora iremos falar sobre duas palestras em que Pierre apresentou-se e explicou sua ideia para os demais. Na sua primeira palestra, a questão da inteligência coletiva, certo? Que apesar dos animais não terem a comunicação verbal, a fala, eles conseguiam entender o que que era um inimigo, o que que era um aliado, eles conseguiam se coordenar entre si mesmo, não tendo essa verbalização, certo? Só pela inteligência coletiva. Ele também exemplificou o conceito de inteligência sobre como se fosse uma biblioteca, certo? Você pode armazenar muito conhecimento e informações diferentes, e seria uma forma que tu conseguiria verificar todos esses arquivos, todas essas informações de forma mais fácil, porque a gente não conseguiria decorar biologicamente tudo que existe. É da mesma regra que foi falado anteriormente no trabalho, certo? Que não existe a pessoa que não sabe nada, porém também não existe a pessoa que sabe de tudo. Ele comenta também sobre a ciência de rede, certo? Que seria sobre o fato de todos os usuários estar falando do mesmo assunto e da mesma coisa. Não adianta tu fazer uma inteligência coletiva, certo? Onde tem várias informações desconexas, certo? Então ele nomeou esse termo como ciência de rede. E um comentário só sobre o vídeo, ele foi gravado em 2014, certo? E mesmo fazendo tempo já, tipo, já existia esses conceitos, as pessoas já usavam rede social, as pessoas já usavam mais a internet, não é que nem 2001, que foi quando ele implantou primeiramente a ideia, certo? Mas apesar disso, 2014 ele já dizia muito além. Nós estamos em 2021 e digamos que ele acertou bastante do que ele diz e tem mais por vir. Agora irei comentar sobre a última palestra que eu vi de Pierre. E apesar de inicialmente a ideia dele ter sido difundida em 2001, ele sempre teve uma visão muito futurista. Desde o começo, ele sobre a questão da inteligência coletiva e do cybercultura, ele conseguiu acertar muita coisa do que ele dizia. Claro que nem a internet, celulares, essa coisa não tinha como ele descobrir que isso seria inventado, mas tudo isso contribuiu para que a sua teoria fosse cada vez mais correta, certo? Em questões que nem quando ele surgiu com essas ideias no Brasil, no mundo também, enfim, poucas pessoas que tinham a possibilidade de ter internet não sabiam usar ela e também não tinham como usar ela como é que é usado hoje em dia. Então, tudo que foi criado foi por causa desses pensamentos que ele teve. Claro que tudo que ele disse não tem como saber se tudo vai ocorrer ou se não ocorrer ou se tá por vir. Mas se em 2001 ele pensou isso e agora é 2020 nós estamos pensando o que será que de 2020 vai ocorrer para 2040? Bom, essas são as referências em que eu utilizei para escrever todo esse trabalho, certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a questão da inteligência coletiva, sobre a internet, rede social, como tudo é hoje em dia, certo? Esse é um dos que pensou sobre esse assunto, certo? Mas espero que no geral vocês tenham compreendido um pouco mais sobre essa questão, certo? Muito obrigado.